Olá galera, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Depende da hora que você vai olhar esse resumo aqui que o tio preparou com muito carinho da matéria que nós estávamos estudando antes desse período, né, que nós ficamos, né, afastados. Então, ó, relembrando aqui, hidrostática, tá ok? Aqui nós vamos analisar fenômenos relacionados, né, a fluidos em equilíbrio, tá ok? E lembre-se, quando eu falo em fluido, eu falo em gases e líquidos, tá ok? Bom, antes de chegar no estudo da hidrostática, existem conceitos que são muito importantes, que são chamados de básicos, que é o conceito de pressão e conceito de densidade. Meu aluno, quando você fala em pressão sobre um corpo, ela nada mais é do que força sobre área. Lembre-se, pressão é uma grandeza diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à área. Coisa muito importante, lembre-se que unidade de força, Newton, unidade de área, metro quadrado. Então, quando você for analisar a pressão, sua unidade será Newton por metro quadrado. Outra coisa, isso aqui também é conhecido como PA de Pascal. Bom, outro conceito importante, densidade. Densidade nada mais é do que a relação que existe entre massa e volume. No sistema internacional, essa massa aqui, ó, é dada em quilograma e esse volume é dado em metro cúbico. Logo, a unidade de densidade, quilograma por metro cúbico. Meu aluno, existem duas unidades que você tem que guardar, ou melhor, duas grandezas que você tem que guardar, que é a pressão da atmosfera, que eu vou chamar de PATM, cujo valor é igual a 1 atm, quando você está ao nível do mar, e esse 1 atm é igual a 1 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado. Lembre-se que quanto mais alto você vai, menor a camada de ar sobre sua cabeça. Então, menor será a pressão da atmosfera. E isso vai influenciar em algumas coisas, como temperatura de ebulição da água, enfim. Isso nós já vimos também em sala. Aqui a gente está só relembrando. Meu aluno, e densidade? Uma densidade que você tem que guardar é a densidade da água. No SI, ela vale 10 a 3 kg por metro cúbico. Ou, fora desse, 1 grama por centímetro cúbico, ou 1 quilograma por litro, enfim, porque existem várias unidades para volume, para massa, e aí fica do seu critério. Bom, agora vamos lá. Vamos começar a entrar para valer nessa parada de hidrostática. Começando por um assunto muito importante, que é o teorema de Stevens. Esse carinha, ou melhor, esse teorema mostra como a pressão ela varia dentro de um líquido. Como assim, professor? É fácil. Imagina que isso aqui seja um recipiente com líquido. Quanto mais fundo você vai, maior a camada de água sobre a sua cabeça. Logo, maior será a pressão. Por exemplo, se você estiver a uma profundidade de 2 metros, você vai ter uma camada de água que vale 2 metros sobre você. Se você tiver uma profundidade de 20 metros, essa camada de água vai ficar bem maior. Então a pressão sobre o seu corpo fica muito maior. Lembre-se, quanto mais fundo, maior a pressão. Galerinha, e para você determinar quanto vale essa pressão aqui, você vai ter que pensar da seguinte maneira, ó. Essa pressão, nesse cara, vai depender da pressão da atmosfera, que eu vou chamar de PTM, mais a pressão determinada por essa coluna líquida aqui. E essa pressão, que a gente chama de pressão da coluna líquida, que é também conhecida como pressão hidrostática, isso é chamado de DGH. Então, ó, esse carinha aqui é a pressão do líquido, que é conhecida como pressão hidrostática. Beleza? Vamos continuar aqui então, ó. Experiência de Torricelli. Lembrando, eu estou fazendo um resumo. Tudo isso já foi explicado tiquinho por tiquinho para vocês. Experiência de Torricelli. Lembre-se disso, hein? O carinha pegou um tubo, encheu de mercúrio. Lindo. Tinha um recipiente com mercúrio também.
Ele pegou esse carinha, botou uma tampinha aqui, né? E virou de cabeça para baixo dentro desse recipiente. E aí o líquido começou a descer, até se estabilizar em uma determinada altura. E ele fez isso várias vezes. E ele verificou que sempre parava nessa altura. E essa altura era de 76 centímetros. Ah, professor, e aqui dentro? Ficou o quê? Aqui dentro é vácuo. Não tem nada ali dentro. Tá ok? Então, ó, ele determinou que esses 76 centímetros, ou 760 milímetros, tá, de mercúrio, nada mais era do que a pressão da atmosfera. Isso eu já mostrei para vocês em sala de aula também, tá ok? Lembrando, isso é só um resumo. Galerinha, vasos comunicantes agora. Seguinte, suponha que você pegue um líquido e coloque aqui dentro. Comece a encher esse troço de líquido. Claro que o lado de cá vai ficar igual ao lado de cá. Mas, professor, sempre vai ficar com a mesma altura. Não importa o formato do recipiente. Se aqui fosse uma parada bem aberta e aqui bem apertadinha, meu irmão, a altura é sempre a mesma. Tenha isso no seu coraçãozinho. Aí você vai fazer o seguinte. Coloca um outro líquido que não se misture com esse primeiro, chamado de immiscível, aqui por cima. De densidade um pouquinho menor. E aí, ó, você vai perceber que a configuração desse negócio vai ficar mais ou menos assim, ó. Esse aqui foi o primeiro líquido, e esse aqui é o segundo líquido. Bom, eu mostrei para vocês em sala que a pressão do líquido, quando você tem um sistema desse daqui, determina que para o mesmo nível de altura, você sempre vai ter uma mesma pressão. Então, ó, se eu pegar esse ponto aqui e um ponto na mesma altura do lado de cá, se eu chamar isso de 1, isso aqui de 2, eu posso afirmar que a pressão do lado 1 é igual à pressão do lado 2. Lembre-se, para o mesmo nível de altura, sempre teremos uma mesma pressão. Tá ok? E aí fizemos algumas análises a partir dessa relaçãozinha aqui e concluímos que DH do lado 1 era igual a DH do lado 2. Lembre-se também que em sala eu cheguei a fazer com 3, 4 líquidos esse sistema aqui. Tá ok? Outra coisa, gente. Quando você fala de pressão em um líquido, lembre-se, a pressão, como eu falei para vocês agora, ela não depende do formato do recipiente. Então, tanto faz se você tem um recipiente que tenha um formato assim, ou um formato assim, ou sei lá, qualquer outro formato, se eles todos estiverem com a mesma altura de líquido, por exemplo, esse líquido aqui tem altura, sei lá, 30 centímetros, 30 centímetros, 30 centímetros. Você pode pensar assim, pô, professor, esse cara aqui, ó, tem mais líquido, então aqui a pressão vai ser maior. Não. A pressão num líquido só vai depender da altura da coluna líquida e não do volume de água. Então, tanto faz se você está a 10 metros de profundidade, numa piscina grande, tá ok? Espaçosa, cheia de... Ou se você coloca, pô, 10 metros de água sobre sua cabeça em cima de canudinho. A pressão em determinado ponto é sempre a mesma. Ela só depende da altura. Ela não depende do volume de líquido. Tá ok? Princípio de Pascal. Esse conceito aqui, meu aluno, ele serve para várias paradas na física. Inclusive, eu já falei para vocês, como freio de carro, elevador hidráulico. Tá ok? Como é que funciona isso? Bom, eu faço força de um lado do lado de cá. Essa força que eu faço do lado de cá, ela se distribui por esse líquido aqui, tá ok? Que pode fazer o lado de cá subir. Assim, por exemplo, eu consigo com uma força pequenininha equilibrar um elefante, por exemplo, como nós fizemos em sala. Que a gente fez uma questão, na verdade foi até de um carro, né? Não foi nem um elefante. Qual era a força que eu tinha que fazer aqui para equilibrar um carro de 1 tonelada do lado de cá? Tá ok? Lembre-se que para você chegar na relação de princípio de Pascal, força sobre área do lado 1 é igual a força sobre área do lado 2. Tudo bem? Então, força sobre área do lado 1 é igual a força sobre área do lado 2. Então, por exemplo, quanto maior a diferença das áreas, menor vai ser a força necessária para equilibrar o corpo do lado de cá. Inclusive, tem uma questãozinha do Enem
né, que você tinha um ônibus que tinha que levantar uma cadeira de rodas, uma pessoa, enfim. Qual era a força que o motor tinha que fazer do lado de cá para sustentar todos os corpos que estavam do lado de cá? Isso também foi feito em sala. Lembre-se disso, tá? Outra coisa, gente, só voltando numa consideração que eu esqueci aqui atrás, quando você fala em vaso comunicante, não necessariamente esse tubo tem que ser aberto dos dois lados. Você pode ter, por exemplo, o tubo aberto de um lado e do outro lado você pode ter uma câmara com um determinado gás. Tá ok? Estão lembrados disso? Então, nessa situação aqui, ó, vamos supor agora que eu só complete com esse líquido verde aqui, para não misturar as matérias. Tá? À medida que eu vou colocando esse líquido verde do lado de cá, esse gás vai sendo comprimido. Agora, como eu falei para vocês antes, para o mesmo nível de altura, sempre teremos uma mesma pressão. Então, ó, a pressão desse gás aqui dentro, ela é a mesma em todos os pontos, porque aqui você tem uma pressão no gás. Já falei isso com vocês também. Agora, para esse nível de altura aqui, ó, o líquido está nessa altura. A pressão vai ser determinada pela altura desse líquido aqui. Tudo bem, gente? Sem problemas, né? Qualquer coisa você manda uma perguntinha para mim. Agora, nós vamos analisar uma coisa chamada princípio de Arquimedes. Mas quem foi Arquimedes? Eureka! Vocês sabem quem foi Arquimedes? Isso aqui é... Eu sei que vocês estão morrendo de saudade de mim. Fala a verdade, pelo menos ajuda dizendo que tá com saudade. Gente, olha só. Arquimedes. Lembram? No ano passado, lá no primeiro ano, a gente falou sobre Arquimedes, né? Arquimedes foi um grego que estudou em Alexandria. Estava lá no Egito. Quando a gente trabalhou no Egito com vocês, nós falamos sobre Arquimedes. Por quê? Porque ele é o cara pai da matemática. É o cara que está acima do normal. E aí tem algumas anedotas sobre Arquimedes. Essa daqui, que eu vim que nem um doido aqui gritando, é uma delas, né? O Eureka, quando ele descobriu lá um segredo para o tirano, que depois Rafael explica isso aí para vocês, que a ideia da coroa, do volume, da massa, essa coisa de doido, só a física que vai saber, né? Isso, uma coisa. E a outra coisa, né, para vocês terem uma ideia como é que Arquimedes era, ele disse o seguinte para esse mesmo tirano, lá em Siracusa, já de volta, né, à Grécia. Se derem uma alavanca para ele iria, uma alavanca e uma base, ele iria mover o mundo. E aí, vale lembrar que quando os romanos estavam querendo invadir, os gregos resistiram exatamente por causa dessas invenções de Arquimedes. Porque uma coisa interessante que ele fez foi, a partir de um sistema de roldanas, que Rafael explica isso depois, ele conseguiu colocar um navio carregado no mar. E uma última curiosidade sobre Arquimedes, ele foi morto. Ele foi morto por um soldado romano. Sabe por que ele foi morto por um soldado romano? Porque ele se recusou a parar de desenvolver um problema matemático. Ele resistiu e falou, não vou sair daqui porque eu tenho que resolver esse problema matemático. Morreu. É isso. Arquimedes. Sinistro. Palmas pro Vaguinho. Vaguinho é sinistro. Fisicamente agora, vamos voltar para a parte de hidrostática depois dessa aula de história do nosso querido Luiz Wagner. Princípio de Arquimedes aqui na física. Todo corpo mergulhado no fluido fica sujeito a uma força vertical de baixo para cima igual ao peso do líquido deslocado. Essa força é chamada de empuxo. Então, eu me empuxo nada mais é do que o peso do volume de líquido deslocado. Então, você pode escrever esse empuxo como sendo o peso do líquido. Ou seja, empuxo é igual a massa vezes gravidade. Onde essa massa aqui é a massa do líquido. Lembre-se que, se você pegar esse volume e jogar para lá multiplicando, você fica com M igual a dV. Então você pode escrever o empuxo como sendo dVg. Ou seja, é o peso do líquido deslocado. Lembre-se que a unidade do empuxo, como é uma força, é Newton. Beleza?
já fizemos exemplos disso também. Já falei para vocês como é que o navio flutua, submarino, bexiga natatória de peixe também depende disso aqui. Enfim. Beijo grande, galera. Muito obrigado.